Boa noite, amigos. Estamos iniciando hoje o nosso estudo virtual com a nossa amiga Thalita Souza. Eu vou começar o estudo fazendo a leitura inicial do livro Vida Feliz, de Divaldo Franco e Joana de Ângeles. Escolhi a página aleatoriamente. Há um sol brilhando dentro de ti. É a presença do Cristo no teu coração. Não lhe empanes a claridade com as nuances do mau humor, da revolta, da insatisfação. A luz que vem do exterior clareia, mas projeta sombra quando enfrenta qualquer obstáculo. O teu sol interior jamais provoca treva, porque ilumina de dentro para fora em jorros abundantes. Usando o combustível do amor, tua luz se fará sempre mais poderosa, irradiando-se abençoada em todas as direções. Permite, pois, que brilhe a tua luz em toda parte. Agora a Regina vai fazer a nossa prece inicial para a gente começar nossos estudos. Boa noite, meus queridos amigos. Estamos aqui junto da nossa muito amada Thalita, sempre junto de nós, sempre fazendo palestras maravilhosas, né? Então, pensando na leitura inicial que o Adalberto fez agora, é preciso sempre que nos conectemos com o bem. Igual nós estamos conectando agora para assistir essa palestra, estarmos juntos aqui nesta noite, para os pensamentos do bem também, é preciso que nós nos conectemos com o plano espiritual superior, com bons pensamentos de paz, de carinho, de solidariedade, acima de tudo, ainda mais neste momento agora. Então, essa página caiu assim muito bem para nós nesse momento atual, porque se nós não nos conectarmos com o plano espiritual, eles não podem nos ajudar. Então, nós temos que estar muito vigilantes sempre com os nossos pensamentos, com as nossas palavras e principalmente com as nossas ações, né? Então, como nós estamos aqui hoje, numa noite de paz, de alegria, né? De reencontro, nós vamos elevar os nossos pensamentos agora para abrir o espaço da nossa proteção, para que protejam também a nossa irmã Thalita, que nesses momentos que nós vamos passar juntos aqui, possamos usufruir o melhor possível. Então, elevando os nossos pensamentos, nós pedimos a Jesus que, através dos seus enviados, esteja presente em nossos corações neste momento, para que juntos possamos vibrar sempre do bem, positivamente, não só nesse encontro, mas em todos os momentos da nossa vida, rogando por todos os nossos irmãos, aqueles que caminham junto conosco, né? Nos nossos lares, nos nossos locais de trabalho, e também uma vibração para todos os espíritos que nesse momento necessitam de amparo, de fortaleza, de fé, para conseguirem trilhar as suas vidas. Vamos então passar a palavra para a nossa irmã Thalita, que seja uma noite de muita luz para todos nós. Obrigada. Muito obrigada, Regina, muito obrigada, Adalberto. É uma alegria estarmos aqui juntos, mais uma vez, né, reunidos em torno do Evangelho, trazido e vivenciado pelo nosso Mestre Jesus. Essa casa que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho, e com certeza em breve estaremos aí reunidos de forma presencial, né? Vamos hoje falar sobre um tema... Meu amigo Adalberto, pode colocar a apresentação, por favor, na tela? Isso, muito obrigada. Vamos, então, falar de um tema, o homem no mundo. Esse tema aí que já está se arrastando, já era para... Né, os amigos mais próximos sabem que esse tema já era para eu ter feito lá em março, lá na nossa casa de Rogério Cláudio, mas aí veio a pandemia, nós nos afastamos e iniciamos esse trabalho online e eu fui procrastinando o desenvolvimento desse estudo, que hoje não teve como nós fugirmos. E é uma alegria a cada conclusão de estudo para a apresentação que a gente vai refletindo cada vez melhor sobre muitas coisas da nossa vida. E hoje não é diferente. O homem no mundo. Já o título nos convida a refletir bastante coisa, né? Está inserido esse item no item 10 do capítulo Sede Perfeitos. Ora, então já é uma pista.
Para buscarmos essa perfeição é que os Espíritos nos instruem, em capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos que saber viver no mundo. Então vamos refletir quem seria esse homem. Kardec nos traz de uma forma para nós melhor entendermos, trazendo um pouco mais para a nossa didática, né, ainda inferior. O homem, nós vamos entender os espíritos encarnados, as almas, como diria Kardec, né? Alma quando o espírito está encarnado. E espírito quando estamos na erraticidade, no plano espiritual. E ele também, didaticamente, vai dividir esse mundo, para nós entendermos um pouco melhor, entre dois mundos. O mundo corporal e o mundo espiritual. O mundo corporal é esse mundo que nós estamos agora, nesse momento, habitando este corpo físico mais denso para nos expressarmos nesse mundo corporal. Mas existe também o mundo espiritual, que na verdade é tudo uma coisa só. Para nós entendermos melhor, um pouco melhor, a gente tem essa didática de separar, mas é tudo uma coisa só. Então hoje nós vamos falar exatamente dos espíritos encarnados neste mundo corporal, que hoje, né, temporariamente, estamos no planeta Terra, numa das moradas da casa de meu pai, né? Então nesse mundo, nesse universo infinito, nós estamos habitando este planeta azul que nos recebe com tanto amor e com tanto carinho. E será que nós estamos sabendo viver nesse mundo? Será que nós estamos sabendo retribuir tanto amor que ela nos dá? Vamos desenrolar então o nosso estudo. Ele começa, eu não vou seguir um pouco a linha, né, de escrita do capítulo, mas a gente vai trabalhando um pouco essa nossa linha de raciocínio. Ele vai falar assim: sois chamados a estar em contato com espíritos de naturezas diferentes, de caracteres opostos. E ele ainda diz: não choqueis a nenhum daqueles com quem estiverdes. Ora, por que será que aqui, né, no mundo corporal, nesse mundo material que nós estamos habitando, estamos aí em contato com espíritos de naturezas diferentes? Se não tivéssemos a luz da doutrina espírita, como lá no Livro dos Espíritos, nós vamos estudar a escala espírita, quando nós, aí criados pelo Pai como espíritos simples e ignorantes, nós vamos, através do nosso esforço, da nossa busca, alçando, né, essa evolução a espíritos superiores. Aqui, nesse planeta Terra, a gente diz que nós estamos encarnados junto a diversos tipos de espírito. Aqui a gente pode ouvir qualquer tipo de rádio, ajustar a frequência que nos bem entende. Mas lá no dito mundo espiritual, não é bem assim. Lá nós vamos estar exatamente com espíritos que vibram na nossa mesma frequência, na nossa mesma energia. Então lá nós vamos encontrar aqueles que vibram conosco. Se eu penso, se eu ajo, se eu tenho as minhas ações no bem, né, eu vou encontrar com espíritos que também gostam de agir no bem. Se eu estou agindo ainda no mal, arraigado nas minhas paixões, eu vou estar lá com também espíritos que também pensam assim. Então lá vai estar tudo bem, você só vai estar no meio de espíritos que pensam e agem como você. Aqui não. Aqui nós somos convidados a esse desafio. Estar com aqueles que pensam de forma diferente que a gente. Estar com espíritos que agem de forma diferente da nossa. E também espíritos que vibram e que amam, que sentem diferente de nós. Aí está o grande desafio de nós, espíritos encarnados, nesse mundo. E ele ainda diz: não choqueis nenhum daqueles com quem estiveres. Ou seja, mesmo se nós estivermos aí perante as dificuldades de lidar, de conviver com essas diversas naturezas de espíritos, ele pede para que nós, seguindo sede perfeitos, que nós não choquemos esses irmãos. Mas Deus nos falou: amai a todos como eu vos amei. Então já é o nosso primeiro desafio, estar em contato com espíritos que pensam de forma diferente da nossa. E ele segue dizendo: ao invés de chocar, de degladiar com esses espíritos, ele diz: sede joviais, sede ditosos, mas seja a vossa jovialidade a que provém de uma consciência limpa. Ora, o que seria uma consciência limpa? Vamos pensar. Vamos, no desenrolar do nosso estudo, refletir sobre o que seria essa consciência limpa. Seja a vossa ventura a do herdeiro do céu. Ora, quando nós estudamos lá o céu e o inferno, a gente vai ver que o céu está em toda parte. E que o céu que nós
queremos encontrar quando voltarmos à dita pátria espiritual, nada mais é que o céu que nós vivemos onde? Aqui e agora. Não existem saltos, não existe essa evolução repentina, ninguém desencarna de uma forma e ressurge lá, aparece no plano espiritual como santo. Não existe saltos. Então, esse céu que você deseja herdar é o céu que você está vivendo nesse exato momento. E ele ainda diz que é aquele que conta os dias que faltam para entrar na posse da sua herança. Ou seja, colher os frutos que aqui plantou. E eu trouxe essa foto que nos mostra o quê? Nos mostra exatamente essa jovialidade, essa pureza do coração que nós encontramos em quem? Nas crianças, nas criancinhas. Não entendendo criancinhas como... a gente sabe que essas crianças são muitas das vezes espíritos que estão nessa caminhada há milênios e milênios e milênios. Mas a criança que ao adentrar aqui, retornar a esse mundo corpóreo, ela tem um período, né, em que ela, vamos dizer assim, se apaga um pouco dessa memória espiritual e ela se permite adquirir novos hábitos, novas condutas sobre a tutela daqueles seus tutores, né? Aqueles seus condutores, na maioria das vezes, os seus pais. Então, essa pureza, essa simplicidade, essa humildade, sermos joviais nesse sentido como Jesus nos convidou. Então, o homem no mundo tem esse desafio, estar no meio de todos, mas não se confundir com todos. Como ele disse, eu venci o mundo, eu estive aqui encarnado e soube, né, lidar com cada um desses momentos. Então, vamos prosseguir. Ele começa o item assim: um sentimento de piedade deve sempre animar o coração dos que se reúnem sobre as vistas do Senhor. Como a gente tem certa dificuldade, às vezes, de entender um pouco essas virtudes que ainda não nos alcançam o coração, piedade, lá vamos buscar no dicionário, ele diz: compaixão pelo sofrimento de outra pessoa, misericórdia. Ora, Jesus disse das bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos. Não, agir com esse ato de piedade, de misericórdia, ou seja, quando nós vamos lá ver as instruções dos Espíritos, ela é essencialmente o quê? O perdão das ofensas. Agir com bondade, né? E perdoar não quer dizer somente esquecer, mas compreender, entender que nós estamos aqui no meio de espíritos de diversas naturezas. E aquilo que eu vejo ainda como uma ofensa, né, porque a gente ainda se ofende, ainda não estamos no patamar de Jesus de nem sequer se ofender, nós precisamos entender que cada um está num nível de evolução, cada um tem um entendimento. Se eu estou, de repente, nesse momento, me passando pelo ofendido, que eu tenha essa compaixão, essa misericórdia, essa piedade de entender que estamos com entendimentos diferentes. E aí ele diz assim, ó: se reúnem sobre as vistas do Senhor e imploram a assistência dos bons espíritos. A Regina falou agora exatamente sobre isso, né? Nós imploramos a assistência dos bons espíritos, principalmente nos momentos das nossas aflições. Quando está tudo muito bem, está tudo certo, tudo caminhando, a gente às vezes até esquece da espiritualidade, esquece disso tudo aí. Mas na hora do aperto, na hora da aflição, é a eles que nós vamos recorrer. É esse Pai que é infinito amor e misericórdia. É ao nosso Mestre Jesus que vamos o quê? Implorar por essa assistência. Mas, e aí? Como fazer? Né? Como fazer essa sintonia, como a Regina nos disse, né? Através dos nossos pensamentos, das nossas ações, dos nossos sentimentos. Então, me remeteu a essa figura, né? Quem é essa figura que nos remete aqui, né? Que a gente lembra de quem? Sim, do nosso Mestre, do nosso Senhor, né? Jesus Cristo, aquele que foi enviado pelo Pai para nos mostrar como fazer. A sua vida foi exatamente a exemplificação, a sua vida aqui quando encarnado. E ele sim, ele também tinha o seu momento em que ele buscava essa assistência dos bons espíritos. Sabemos, dentro da escala espírita, que Jesus, né, é para nós, como diz no livro dos Espíritos, o espírito de maior hierarquia que aqui encarnou entre nós. Mas, como nós também estudamos, Emmanuel nos traz isso para Chico Xavier, né, que o Cristo é uma potência planetária. E existem outros espíritos acima do Cristo que vão dirigir outras, quem sabe, galáxias, nebulosas e até universos que são infinitos.
Então ele também implorava essa assistência aos bons espíritos, que comungam também ao lado dele para governar este planeta. E como ele fazia? Como nós fazemos? Qual é a ferramenta que nós temos nas nossas mãos? Não depende de ninguém para entrar e ter essa assistência dos bons espíritos, senão quem, meus irmãos? Quem falou? Olha lá, Adalberto. A prece. A prece é o nosso canal direto. O nosso telefone sem fio. A nosso Wi-Fi que pode se conectar a todo momento, desde que nós desejamos estar em contato com esses bons espíritos, porque eles estão sempre conosco. O Pai está sempre em contato conosco. Jesus está o tempo inteiro irradiando seus pensamentos para nós, mas nós não ajustamos a nossa rádio, a nossa frequência a esses pensamentos. E é através da prece que nós podemos fazer isso. Através da prece, mas vamos ver aqui também de outras formas. Então ele diz: mas não julgueis, todavia, que exortando-vos incessantemente à prece, ou seja, aqueles que ficam o tempo inteiro aqui, quando encarnados, incessantemente, somente evocando, fazendo a prece, evocando mentalmente a assistência desses bons espíritos, ele diz: pretendamos que vivemos uma vida mística, que vos conserve fora de quem? Das leis da sociedade, onde estáis condenados a viver. Pesado, né? A palavra condenado. Não é condenação. É simplesmente um processo de aprendizado. E aí lembra quando a gente viu lá no slide anterior sobre a consciência limpa? Então, nessa nossa consciência existem as tais leis naturais que perguntaram, né? Kardec perguntou a Pleiade do Espírito de Verdade: onde estão escritas essas leis divinas, essas leis naturais? E eles respondem: na vossa consciência. Então, essas leis já estão em nós, consciências que somos, né? Consciências que somos criados à imagem e semelhança desse nosso Pai. Então ele diz que não basta nós ficarmos incessantemente em prece e evocando esses espíritos, porque senão a gente vai, né, se conservar fora dessas leis da sociedade, que é uma lei natural, uma lei divina. Não, vivei com os homens da vossa época, ou seja, nesse momento que estamos aqui encarnados, temos que viver como os homens dessa época, como devem viver os homens. Ele vai dizer nesse trecho que nós não precisamos nos abdicar dos, vamos dizer, prazeres que tem aqui nesse plano material, prazeres que esse corpo sensório nos traz através do tato, do olfato, do sabor, né, da degustação dos bons alimentos, enfim, dos prazeres que essa percepção sensória nos traz. Não precisamos nos afastar desses prazeres, mas ele só fala uma coisa: toda vez que tu desempenhaste uma tarefa, antes de fazê-la, rogue ao Pai, as bênçãos para o bom trabalho, e quando terminá-la, agradeça pela oportunidade, porque tudo provém dele, tudo provém dessa força maior. Então vamos relembrar um pouquinho o que seria essa lei de sociedade. Vamos ao Livro dos Espíritos, pergunta 767. Ele pergunta: é contrário à lei da natureza, ou seja, essa lei divina, o insulamento absoluto? Ou seja, seria prudente eu me reservar, né, me insular, me colocar sozinho e incessantemente ficar evocando mentalmente a assistência dos bons espíritos e nessa prece constante com Deus? Será que isso é o que convém? Ora, meus amigos, vamos lembrar. Jesus, né, gostava muito de subir ao Monte das Oliveiras para fazer esse contato com o Pai. Ele ascendia ao monte, mas nada mais figurativo que essa ascensão, subir a montanha para entrar em contato com o Pai, que é ascender essa nossa frequência vibratória. É ascender para quê? Para que elevarmos a nossa frequência, entrarmos em contato com as esferas superiores. Mas não adianta nós ficarmos só em contato com as esferas superiores. A gente precisa o quê? Entrar em contato, absorver as instruções, se recarregar daquelas energias. Mas Jesus fazia o que depois? Depois que ele subiu o monte, o que ele fazia? Ele descia a montanha e vinha estar onde? Entre nós. Eu vim para os doentes, não vim para os sãos. Então, é assim que nós devemos agir. Não nos adianta estar insulados somente à prece. E ele diz: é contrário, então, à lei da natureza, o insulamento absoluto? Sem dúvida. Pois que por instinto, ou seja, já está dentro de nós, os homens buscam quem? A sociedade, essa comunhão, essa vivência entre espíritos. E todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, não existe evolução se nós não estivermos, né, aí engajados e realmente
tomados por essa lei da sociedade. Não existe. Não existe evolução quando nós estamos insulados e sozinhos, porque é nessa troca incessante que nós vamos crescendo em conjunto. Ele prossegue. Elevai o vosso espírito àqueles por quem chamais, a fim de que, encontrando em vós as necessárias disposições, possam lançar em profusão a semente que é preciso germine em vossas almas e dê frutos. Ora, como conseguimos elevar o vosso espírito? Quais são as formas, né, que nós temos em nossas mãos para elevar o nosso espírito? Senão a prece, mas principalmente quem? As nossas ações, os nossos pensamentos, elevar os nossos sentimentos, elevar as nossas emoções e praticar o bem. Então, quando nós agimos, pensamos e sentimos, né, em consonância com esses bons espíritos, eles vão encontrar em nós esse solo fértil, lembrando a parábola do semeador, esse solo fértil, para que eles possam aí jogar em profusão essas sementes, mas que essas sementes encontrem nesse solo a possibilidade de crescer, de virar uma árvore frondosa e dar frutos. Quais seriam esses frutos que nós devemos dar? Lembra da máxima de Kardec? Fora do espiritismo não há salvação? Não, Thalita, não é fora do espiritismo não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Então só tem esse o caminho. Precisamos fazer o bem, estar no bem, para que essas sementes germinem em nossos corações e se produza através das nossas ações os frutos necessários. E ele diz, a perfeição está toda, como disse o Cristo, na prática da caridade absoluta. Então, essa busca do sede perfeitos, né? Fomos criados simples e ignorantes, mas somos seres perfectíveis. Claro que vamos alcançar a perfeição que nos é possível, não a perfeição que o Pai é, porque aí é só Ele, onipotente, onipresente, único, mas aquela que nos é possível. E só existe um caminho, a prática da caridade absoluta. E ele diz, mas os deveres da caridade alcançam todas as posições sociais, desde o menor até o maior. Então ele já diz para nós que aqui, no homem, no mundo, nós vamos nos deparar com essas posições sociais, com essas estratificações. Porque quando a gente vai estudar lá no Servir a Deus e a Mamon, as riquezas, né, elas não são igualitárias, porque nem todos nós somos providentes, né, previdentes para assegurar essas riquezas que nós herdamos, e nem tão inteligentes e perseverantes para fazer frutificar. Então, por isso que existem essas estratificações. E faz parte das nossas provas experienciar as riquezas materiais, né, as riquezas morais, as virtudes. Então, isso tudo nós temos aqui. Mas ele diz que muitas das vezes nós lembramos da caridade apenas como a esmola. Aquilo que nós damos ainda que estemos como supérfluos em nossa casa, né? A gente pega ainda aquilo que nos sobra no nosso guarda-roupa, aquilo que nos sobra na nossa despensa, né? Aquela coisa que a gente já não usa mais, a gente se coloca a dispor àquele que nada tem. Mas não é essa caridade somente que Jesus nos fala. Então, vamos recordar, eu gosto muito, né? Porque isso é para mim, né? Esse estudo, primeiramente, é para mim. E eu tenho que tentar, né? Tentar não, quem tenta não faz. Eu tenho que colocar em prática isso tudo que a gente está refletindo aqui. Então, vamos lembrar qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Mais uma vez, vamos frisar. Benevolência para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Ora, é agir no bem, é perdoar as ofensas. Lembra daquele sentimento de piedade, de misericórdia que deve habitar os corações daqueles que estão aqui no mundo e imploram a assistência dos bons espíritos? Então, se nós não tivermos nessa prática absoluta da caridade, nós não vamos conseguir elevar o vosso espírito e estar em contato com esses espíritos elevados. Eles prosseguem. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Não dizemos que a beneficência seja uma coisa errada, não, é muito importante. Precisamos e devemos, temos essa responsabilidade perante a sociedade, porque ainda existem essas diferenças sociais, porque, como nós vimos, nem todos são previdentes e nem todos estão dispostos a buscar.
né? Abrange, mas essa caridade, ela abrange todas as relações a que nos achamos com nossos semelhantes, ou seja, espíritos encarnados. E não só os espíritos, como nós vamos ver mais para frente, mas com toda a criação. O Pai está em tudo, é o amor que está em tudo e em todos. Desde esse material aqui que nós estamos, né, usufruindo, né, a natureza, as plantas, os minerais, os animais, ele está em tudo. Tudo está no todo, né? Então ele diz, muito importante, que essa caridade ela deve ser exercida, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Dentro desse capítulo também, Sede Perfeitos, ele vai explicar sobre o que seriam esses inferiores e superiores. De uma forma que eu estava até tomando banho agora, tentando buscar uma forma de exemplificar para vocês o que seriam esses inferiores e superiores, vou trazer um pouco para o meu dia a dia. Eu sou enfermeira, né? Como dizem, enfermeira formada na universidade, né? Eu não gosto dessa colocação, mas eu sou enfermeira. E eu estou subordinada, onde eu trabalho, ou seja, alguma coordenação acima de mim. Então, eu estou numa posição de inferioridade em relação a essa coordenação, seja ela médica ou de enfermagem ou outra qualquer. Mas eu tenho também, junto a mim, aos iguais, os enfermeiros também, que também estão no trabalho no dia a dia comigo. E nós temos, como, vamos dizer aqui, como inferiores, mas somente nessa questão de posição de hierarquia, nesse mundo em que nós estamos, os técnicos de enfermagem, que são aqueles que fizeram o curso técnico, que estão sob a gerência de nós, enfermeiros. Então, nessa hierarquia, nós temos a obrigação de saber lidar com essas posições. E nessa lida é que nós temos a oportunidade de exercer essa caridade. Agir no bem com todos. Aqueles que estão acima, aqueles que estão ao lado e aqueles que estão abaixo. E quando nós vamos tomar nessa vida eterna que temos, que agora estamos vivenciando essa passagem, nós vamos pensar nessa espiral ascendente que todos nós estamos aí envolvidos. Sempre haverá espíritos, né, que estão atrás um pouco de nós nessa evolução intelectual e moral, aqueles que estão no mesmo patamar e sempre aqueles que estão acima. E é nessa comunhão, nesse senso de cooperação é que nós vamos caminhando, né? Não sempre teremos a quem nos reportar para nos ajudar nessas maiores inspirações e sempre teremos a quem nós aí puxarmos, porque já temos um pouco mais de experiência. Então, nisso é que consiste essa verdadeira caridade que Jesus nos quer mostrar. Unicamente o contato com os seus semelhantes nas lutas mais árduas é que ele encontra o ensejo de praticá-la. Resumiu tudo aquilo que a gente tentou falar aqui nesse momento. Vamos falar então um pouquinho de justiça. Outra lei divina, lei de justiça, amor e caridade. Mas como ainda é difícil e um pouco, às vezes, diferente esse senso de justiça uns para os outros. Vamos recorrer, então, ao Livro dos Espíritos, né? Porque é bom, porque Kardec sempre curioso, né? Sabia perguntar também, a gente tem muitas dessas nossas aprendizagens. Questão 875. Como se pode definir a justiça? Kardec perguntou. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Simples assim. Aquele velho ditado, o meu direito acaba quando começa o do outro. Então, eu respeitar e entender, compreender, o que eu falei um pouquinho aqui, do tal do perdão, da benevolência, da indulgência, da misericórdia, daquelas virtudes do respeito, né? Falamos um pouquinho de tudo. Eu entender que existem limites, né? Existem direitos, e que eu tenho direito, assim como o outro tem direito, como todos têm os direitos. Então, esse é simples, esse senso de justiça. Mas, antes disso, ele ainda pergunta, o sentimento da justiça está em a natureza? Lembra? Naquelas leis naturais que estão onde? Na nossa consciência. E essa consciência está onde? Está lá fora? Está lá longe, lá no céu? Não, está dentro de nós. É o que nós somos. Ou é resultado das ideias adquiridas, ou é resultado daquilo que eu venho, né, adquirindo nesses milênios, nessas diversas encarnações, ou nessa presente encarnação. O que será que ele responde? Está de tal modo em a natureza. Ora, então está dentro de nós. Esse sentimento de justiça já está em nós. É lei, não tem jeito. E que vos revoltais às simples ideias de uma injustiça. Então, se nós ouvirmos esta consciência que já está dentro de nós, nós vamos ter esse senso do que é justo e do que é injusto.
E ele diz, é fora de dúvida que o progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ele desenvolve, tá tudo aqui. A gente só tem que o quê? Que expressar, que deixar, colocar para fora, deixar agir tudo isso que já está em nós, porque somos criados à imagem e semelhança do nosso Pai, que é toda perfeição. Mas nós fomos criados simples e ignorantes na questão, principalmente, do intelecto. E por isso que nós precisamos buscar a desenvolver a inteligência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, para que a gente consiga entender um pouco melhor essa moral. E conforme nós vamos entendendo um pouco melhor essa moral, essa nossa consciência vai se aflorando, vai se despertando e vamos colocando ela em prática. Deus o pôs no coração do homem, numa forma figurada, para a gente ter uma noção. Mas o coração está onde? Está dentro, não está fora. Então essa lei não está fora. A gente não vai encontrar ela lá fora, ela está aqui dentro. Sendo a justiça, então, uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes? Considerando uns justo, o que a outros parece injusto. Exatamente o que acabamos de conversar. Por que existe essa diferença? Porque estamos aqui encarnados com espíritos de diversas naturezas, diversos processos, estágios de evolução, de entendimento e de aprendizado. Olha o que ele responde. É porque a esse sentimento se misturam paixões que o alteram. O que seriam essas paixões, senão o nosso ego? Mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Ouvindo Arthur Valadares essa semana, ele falando sobre as parábolas, e ele explicando, né, a gente vê isso, as parábolas são atemporais. E conforme nós vamos nos buscando esse aprendizado, com essas ferramentas novas que nós vamos adquirindo, essa, né, maior que até agora a gente conseguiu, que é a doutrina espírita, que nos dá o melhor entendimento das chaves, do simbolismo contido nessas parábolas, a gente vai conseguindo ver as parábolas de diversos pontos de vista, de diversos prismas. E conforme nós vamos buscando, nós vamos o quê? Subindo o nosso entendimento, ascendendo naquela montanha. E quanto mais alto eu vejo, maiores são as minhas perspectivas daquela parábola. Então é magnífico. Conforme nós vamos buscando essa evolução, nós vamos tendo outros prismas dessa justiça, dessas leis que estamos submetidos. Então, na questão 876, ele diz: posto de parte o direito que a lei humana consagra, qual a base da justiça, segundo essa lei natural? Ou seja, então vamos colocar de lado as leis humanas. Lembrando que temos duas leis que nos regem. As leis humanas, leis dos homens encarnados, que são o quê? Mutáveis. Elas vão se adequando conforme a nossa evolução intelectual e moral. Ora, um belo e simples exemplo é a escravidão. Há pouco tempo atrás, a escravidão era uma coisa normal. Nós fomos entendendo que isso já não nos cabia mais, não nos convém mais, e alteramos essa lei. Uma lei, um progresso para nós espíritos aqui encarnados no planeta, né? Então, tirando essa lei mutável, que é a lei do homem, qual é a base dessa justiça segundo a lei natural, a lei divina, que é imutável? Ela é sempre a mesma, seja aqui ou em outro planeta. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Simples assim. É fazer ao outro aquilo que eu quero que façam a mim. É entender esse limite desse direito. É só fazer ao outro o que eu quero que faça para mim. Se eu estou fazendo uma ação, propondo e jogando um sentimento, um pensamento, uma palavra ao outro, inverte a posição. Será que eu gostaria de estar passando, recebendo, ouvindo aquilo que eu estou falando? Simples assim. A tal da hoje famosa empatia, né? Que a gente tem que encontrar diversas formas de falar a mesma coisa para que a gente possa tentar entender por algum meio, né? Então ele diz: guia mais seguro do que a própria consciência, onde estão escritas essas leis, lembra? Lá dentro, não lhe podia Deus haver dado melhor local. Estão conosco, ninguém nos rouba, ninguém tem a oportunidade de tirar de nós. Agora vamos então sair um pouquinho do Evangelho. Deixa eu até molhar aqui a boca que tá difícil. Vamos falar dessa obra magnífica de Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Lá na terceira parte ele vai falar exatamente das potências da alma. Ora, meus irmãos, como viver nesse mundo corporal sem despertar, sem utilizar dessas potências da alma. Que está tudo aonde? Aqui dentro. Assim como as leis está na consciência,
Essas potências também estão aqui, mas elas estão como germe, como semente. A gente precisa aí trabalhar esse solo, adubar, arar, molhar, para que ela possa o quê? Se expressar. Então, vamos falar dessas potências da alma. Ele vai explicar para a gente. Há em toda a alma humana, lembra? Toda a alma humana, vamos tentar trazer aqui, a alma humana, nesse momento aqui, encarnados, espíritos encarnados. 2 centros, ou seja, 2 esferas de ação e de expressão. Vamos ver um pouquinho sobre isso. Ele diz que uma exterior à outra manifesta quem? A personalidade, as personas. Lembra? Estou Talita neste momento, mas esse espírito que habita este corpo nesse momento e que se toma, né, como nome Talita, já habitou outros corpos, já teve outras personalidades em diversas encarnações anteriores. Então, esse ego, esse eu que vai aí colocando as suas personalidades em ação dessas diversas encarnações, ela vem arraigada, né? O quê? Com essas paixões, com as nossas fraquezas, com essa mutabilidade, graças a Deus, né? A gente pode aí ter essa mutabilidade, essa alteração entre altos e baixos, que seja só para o alto, sua insuficiência. Lembra, fomos criados simples e ignorantes. Então, esse nosso eu, ele tem ainda essas paixões. Por quê? Porque nós não fomos criados aqui, agora, no reino nominal. Lembra onde o princípio inteligente, que hoje é essa mônada individualizada, estagiou, como diz no Livro dos Espíritos, lá atrás. Começamos lá no reino mineral, onde o princípio inteligente adquiria a experiência da agregação das moléculas. Migramos, saltamos ao reino vegetal. E ali a gente começa a ter a percepção já, esse princípio inteligente vai ganhando a experiência das percepções sensórias. E aí a gente dá mais uma ascendida, a gente vai ao reino animal e a gente começa a desenvolver o quê? Essas emoções, essas paixões. Então isso tudo que a gente traz são experiências lá daqueles outros reinos. Então é natural que a gente tenha que vir trabalhando através de quem? O que a gente ganha, que a gente herda depois quando entramos ao reino nominal? O poder da razão, o poder do intelecto, o poder desse pensamento contínuo, dessa criação, dessa cocriação com o Criador. Né? Então, é assim que nós vamos driblando aquelas paixões que nós vamos experienciando lá atrás. Enquanto esse eu, esta persona, Talita, né? Enquanto ela regula a nossa conduta, essa nossa conduta, é a vida inferior, pontilhada de provas e males. Conforme esse eu vai se desfazendo dessas paixões, lembra que Kardec falou, se reconhece o verdadeiro espírita pelo seu o quê? O seu esforço em domar quem? As suas más tendências, essas paixões, essas fraquezas. Então é durante esse nosso esforço de vencer esse nosso ego, esse nosso eu, essas personalidades que vamos assumindo em diversas encarnações, é que vamos fazer saltar quem? A outra esfera de ação e expressão, que é o interior. Essa sim, profunda e imutável, é ao mesmo tempo quem? A sede da consciência. É esse eu divino, como outros dizem, é esse eu superior que está em germe dentro de nós. Doido, louco, para o quê? Para germinar, expressar, crescer e dar quê? Frutos de quê? Caridade e justiça. Então, quando nós temos, né, como esse eu interior, a fonte da vida espiritual, o templo de Deus em nós, apenas quando este centro de ação domina o outro, que é exterior, quando suas impulsões nos dirigem, é que se revelam nossas potências ocultas e o espírito se afirma em seu fulgor e a sua beleza. Então ele diz que é através desse centro que nos pomos em comunhão com o Pai, que mora onde? Lá no céu, sentado na sua cadeira, esperando o dia do juízo final? Não. Esse Pai que mora em nós, em você, na planta, no animal, na parede, em tudo e em todos. Segundo a palavra do Cristo, o Pai que é a fonte de todo amor, o princípio de todas as grandes ações. Qual é a primeira pergunta do Livro dos Espíritos? O que é Deus? Causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema. Então, quando nós deixamos esse eu superior, esse centro de força interior agir, nós estamos deixando quem agir, senão o Pai que mora em nós. Mas, aí vem a pergunta. Por que meio
como nós vamos movimentar essas potências interiores? Thalita, como eu vou fazer esse centro agir, se expressar? Como que eu vou orientar esse centro, né, para um elevado ideal? E aí ele vai falar da primeira potência da alma. Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Quem sabe? Deixa eu molhar o bico, peraí. É isso mesmo, eu ouvi daqui, eu ouvi. A vontade. Essa é a primeira e a maior potência da alma, a nossa vontade, o nosso querer. Se nós não quisermos, nada vai acontecer. Se nossa vontade realmente não estiver aí, nada vai acontecer. Então ele diz que a utilização persistente da vontade, essa persistente utilização tenaz desta faculdade mestra, ou seja, essa que está acima de todas, permitir-nos a modificar nossa natureza, ou seja, deixar aquele eu exterior, aquele eu inferior de agir, vencer todos os obstáculos, dominar essa matéria, que não somos essa matéria, somos espírito, somos consciência, e venceremos também até própria a doença e a morte. Sabemos que a morte não existe e que a doença nesse corpo físico nada mais é do que uma expressão de uma consciência ainda doente. Vontade. Vamos buscar o significado lá no dicionário. Determinação. Sentimento que leva uma pessoa a fazer alguma coisa, a buscar seus objetivos ou desejos. Ou seja, a capacidade individual de escolher ou desejar. Se não tivermos essa vontade, de nada vai adiantar. Vamos agora no Pensamento e Vida. Deixa eu ver minha hora, é 42. Rapaz, aqui voa o tempo. Pensamento e Vida é um livro trazido por Emmanuel. Ele vai dizer o seguinte, no seu prefácio. Perguntou-nos, coração amigo, se não possuímos algum livro no plano espiritual suscetível de ser adaptado às necessidades da Terra. Ou seja, será que tem algum manual aí no plano espiritual, nesse mundo espiritual, que possa ser trazido para nós, para que nos ajude a direcionar as nossas ações, a buscar essa elevação, a descobrir, a expressar esse eu interior? E aí ele diz: eis aqui, portanto, adaptada quanto ao possível ao campo do esforço humano a nossa cartilha simples, o livro Pensamento e Vida. E ele vai trazer no seu segundo capítulo exatamente a vontade. Ele vai explicar para a gente. Comparemos a mente humana, né, espelho vivo da consciência lúcida, a um grande escritório. Então, esse escritório tem diversos compartimentos. E esses compartimentos ele vai falar que nós temos. Primeiro, o departamento do desejo. Né? Aquele que opera o propósito e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. Ora, desde que nós somos crianças, nós estamos estimulados a desejar o quê? Um bom trabalho, um bom colégio para a gente estudar, para que a gente consiga um bom trabalho, que a gente consiga o quê? Dinheiro para a gente poder ter aquilo que a gente deseja. E aí, o que você deseja? Carro, status, viagens, casa boa, casa na praia, uma simples casa. E aí? Aí está esse departamento que nos estimula a nos colocar em ação. Então, tá tudo certo. Existe esse departamento. Existe também o departamento da inteligência, ou seja, aquilo que nós temos que desenvolver, aquelas duas asas, a inteligência e a moral. Mas para a gente entender um pouco melhor a moral, a gente tem que desenvolver essa inteligência. Então, é dilatando esses patrimônios da evolução e da cultura. Nós temos que buscar, estudar, aquilo que nós estamos fazendo agora. Existe também um outro departamento da imaginação. É aquele que a gente começa, né? Poxa, eu desejo. Eu desejo uma viagem. Eu desejo uma viagem, eu já começo a imaginar. Eu quero ir para um lugar assim, eu quero ir para um lugar assado, eu quero ir para um lugar, fazer aquilo. Eu estou criando aquilo dentro da minha tela mental, da minha imaginação, aquilo que eu desejo. E aí eu também tenho um outro departamento dentro desse escritório, que é o departamento da memória. Ora, sabemos que somos espíritos nessas diversas encarnações. Então a gente tem uma memória pregressa. A gente tem alguns arquivos que já carregamos. Então ele vai dizer que dentro desse departamento nós arquivamos as súmulas da experiência. E outros ainda que definem os investimentos da alma. Ou seja, aquilo que nós já experienciamos e aquilo que nós vamos também já estar lá no nosso planejamento reencarnatório, né? Esse tal desse planejamento reencarnatório, que é um contrato que a gente nunca lembra, ainda tem aquelas letrinhas pequenas que a gente lembra menos ainda. Mas, acima de todos esses departamentos, nós temos quem? O gabinete da vontade. Esse gabinete é que deve fazer a gerência de todos esses departamentos. Porque se nós não temos esse gabinete da vontade ativo, meus irmãos, e aí nós ficamos o quê? Paralisados. Por glória do Pai, nós não retrocedemos, mas nós ficamos paralisados. Então ele diz, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. Então eu posso vir aqui num desejo.
uma imaginação. Se eu consigo captar que esse desejo, essa imaginação não estão indo para o caminho correto, a minha vontade, o meu querer, opa, Thalita, não é isso que a gente tem que pensar. Mas se eu não tiver essa vontade, se eu não tiver esse gabinete acima do outro, a gente vai descambando para outras coisas. É o que ele vai dizer agora exatamente, quer ver? Emmanuel nos diz, na vontade temos quem? O controle que a dirige nesse ou naquele rumo. Porque eu tenho a vontade, mas aí eu posso direcionar todos aqueles departamentos para um fim não tão bom, né? Mas para um fim mais ou menos. Mas como é que a gente consegue discernir, então, Thalita, o que é bom e o que não é tão bom? Lembra do departamento da inteligência? Conforme nós desenvolvemos a inteligência, a gente tem melhor capacidade de entender e discernir o que é bom, o que não é tão bom. Discernir o que é moralmente bom para nós. Então, nós temos que educar todos esses departamentos. E ele diz, estabelecendo as causas que comandam os problemas do destino. Sem a vontade, sem esse nosso controle, o desejo pode comprar ao engano aflitivos séculos de reparação e sofrimento. Quando nós nos deixamos levar por quem? Pelas paixões. Ai, meu Deus do céu. É a Coca-Cola, é o doce, é o excesso de televisão, é o excesso de vontade de ficar na cama sem fazer nada, é o excesso dos prazeres sexuais, é o excesso é tudo. Todos esses desejos que o nosso eu ainda inferior quer, deseja, e que tampa esse nosso eu superior. Aí também a inteligência. Se eu não tenho a vontade, essa minha inteligência pode ser direcionada para onde? Para o vetor errado, para a criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. Ora, vigia quem? Seus pensamentos. Se eu começo a pensar aqui em coisas não tão agradáveis, eu formo uma tela mental ao meu redor e aí eu vou atrair quem? Quem pensa igual a mim. Porque lá no plano espiritual está cheio de gente que pensa igual a mim. Mas eu também atraio aqui do plano dos encarnados essas pessoas que pensam igual a mim. E a memória? Se eu não tiver essa vontade, aquela minha memória, que a gente sabe, eu olho para o nosso passado, nossa memória é o quê? De guerras, de matanças, de brigas, de rebeldias. E a gente vai deixar essas memórias ainda se arraigarem em nós. Não vamos evoluir. Vamos deixar que essa natureza tome o rumo. Então, só a vontade é suficientemente forte para sustentar essa harmonia do espírito. Mas, como nós dissemos, existem duas vertentes, a boa vontade e a má vontade. Mas vamos falar do que é bom. E aí vamos trazer do livro de Instruções Psicofônicas, estou de olho na hora aqui. As Instruções Psicofônicas, Chico Xavier, no livro ditado por diversos espíritos, nessa mensagem Meimei, peguei apenas um trechinho dessa mensagem. Ela vai dar a dica para a gente. Com a boa vontade, aprendemos a encontrar. Ou seja, se eu tiver boa vontade, eu vou à busca de quem? Do irmão que chora, do companheiro em dificuldade, o doente infeliz, a criança desamparada. Ora, então eu preciso ter vontade, eu preciso buscar para que eu possa o quê? Estar aplicando e inserido na lei da sociedade e ter o ensejo, a oportunidade de quê? De praticar quem? A tal da caridade. Mas olha só, ele vai falar do irmão da criança, Mas ele vai falar também do animal ferido, Meimei, o animal ferido, a árvore sem proteção e a terra seca. Ela nos traz uma percepção muito maior do que é a criação, não só dos seres humanos, mas de toda a criação, dos nossos irmãos menores, como Francisco de Assis falava dos animais, dos nossos irmãos menores, e também as plantas, os minerais, tudo faz parte da criação. E é quando tu fizestes a um destes, tu estarás fazendo a mim, assim disse Jesus. Mas não adianta também fazer se não for o quê? Uma cooperação desinteressada. Muitos de nós ainda procuramos esse auxílio, querendo o quê? Status, postar na rede social. Lembra o que a mão direita faz, a esquerda não deve saber? E é por ela, por essa boa vontade, que podemos, então, exercitar o quê? O dom de servir. Lembra? Servir, não de ser servido. Vamos lembrar mais uma vez a oração de Francisco de Assis. Compreender a ser compreendido. Amar que ser amado, pois é dando que a gente naturalmente recebe. Então, através dessas pequeninas obrigações de cada dia. Ou seja, eu não preciso buscar muito longe. Essas obrigações estão ao nosso lado. Começam no nosso lar,
né, progridem até o nosso ambiente de trabalho, a nossa roda de amigos, a nossa roda de atividade, a nossa roda da atividade na casa espírita, está na lanchonete, que nós vamos fazer o nosso lanche, o restaurante que nós frequentamos, está em tudo, em todos os lugares. E a gente não dá importância a essas pequeninas, o bom dia, boa tarde, boa noite, o tratar bem, a benevolência, a indulgência, o perdão. Estendendo mãos fraternas, silenciando a acusação descabida, sofreando a nossa agressividade e calando a palavra imprudente. Situemos no princípio de todas as nossas atividades. Quem? A boa vontade. Não basta tão só ter vontade, nós temos que ter a boa vontade, a fim de que as nossas iniciativas e anseios, conversações e entendimentos não se desviem da luz. Ah, eu adoro essa parte. Lá também no livro Potências da Alma, estou olhando aqui o relógio, toda a potência da alma resume-se em 3 palavras, e vamos ver que a vontade está inserida nela. A gente gosta muito de se referir a isso. Querer, saber e amar. Vamos aqui plasmar como se fosse uma pirâmide, né? A base da pirâmide. Querer e saber. Querer. O que é querer, senão desenvolver a nossa vontade? Isto é, fazer convergir toda a nossa atividade, toda a nossa energia, todo o nosso objetivo a alcançar e desenvolver essa vontade. Mas lembra, não basta ser só a vontade. Eu tenho que aprender a dirigir essa vontade, porque ela pode ser uma má vontade ou uma boa vontade. Então, um cerne dessa pirâmide, uma base, uma ponta dessa pirâmide está no querer. Mas não adianta eu querer, porque eu tenho que querer, mas eu tenho que encontrar a melhor forma de buscar e alcançar aquilo que eu quero. Senão, fazendo o quê? Buscando esse saber. Desenvolver quem? O departamento de quem? Da inteligência. Então, sem o estudo aprofundado que nós estamos fazendo aqui hoje, sem o conhecimento das coisas e de quem? Das leis. Quais leis? As dos homens, sim, sabendo que elas são mutáveis, vão se adequar perante o nosso entendimento, mas principalmente das leis divinas, que estão onde? Em nossas consciências. Então, sem o conhecimento dessas leis, o pensamento e a vontade podem perder-se. Se eu não tenho como saber para onde vai, elas podem se perder. Aquele que não tem um objetivo, não tem uma meta, qualquer lugar lhe serve. Em meio às forças que eles tentam conquistar e aos elementos que aspiram a comandar. Então eu tenho essas 2 bases da pirâmide, mas está faltando quem? Lá, né? O nosso direcionamento, que é quem? O amor. Mas, acima do querer e do saber, é preciso amar. Amar, verbo de ação. Pois sem o amor, a vontade e o saber ficariam incompletos e muitas vezes estéreis. O amor esclarece-os, fecunda-os, centuplica seu recurso, ou seja, multiplica esses recursos. E não se trata, nesse caso, do amor que contempla o quê? Sem agir. É aquele que a gente espera muito ainda o quê? Ser amado. A gente espera tudo que venha, né? Venha a nós, mas ao vosso reino nada. Então ele chama muita atenção para a gente. É preciso amar. Sem o amor, sem esse direcionamento, o querer e o saber ficam perdidos. E ele diz, a vida terrestre, né, aqui, encarnados, onde estamos circundados de espíritos de diversas naturezas, é um conflito entre as forças do mal e do bem. E a gente ainda tem esse maniqueísmo, que existe 2 forças, o mal e o bem. Mas o mal somente é o desconhecimento do bem. E essas forças não são externas, essas forças estão dentro de cada um de nós. E quando se expressam, seja no bem ou no mal, interferem em quem? Nos outros. Por isso nós vivemos nessa lei de sociedade. E todos estão juntos. Então, se eu não agir no bem, eu vou refletir isso no meio em que eu estou. E os espíritos, as pessoas que aqui estão, vão sentir e vão receber essa mesma frequência. Aqui nós precisamos trabalhar no meio de toda essa sopa de frequências. Mas ele diz, o dever de toda alma firme é tomar parte no combate, entregar nele todo o seu empenho, toda a sua vontade, todo o seu querer, todos os seus meios de ação, com o direcionamento do amor, do amar, do agir. Lembrando do Paulo, né? Eu vivi e combati um bom combate. Palavras de um amigo. Certa vez, um amigo espiritual falou assim para mim: minha filha, que você vá e espalhe onde você estiver
essa sua felicidade de ter, dentro desta casa, se referindo ao Rogério Cláudio, reencontrado Jesus. E é isso. Dentro dessa casa que me apresentou essa sã doutrina, devo a cada um deles que lá estão ter reencontrado essa sã doutrina e graças eu ter feito essa sã doutrina, essa forma de me religar ao Cristo, ao Pai. Mas ele disse, para que possamos, né, trabalhar nesse propósito, precisamos de duas coisas. E viver nesse mundo, precisamos de duas coisas. Coragem e perseverança. Aí a gente vai lá, o que é coragem, o que é perseverança? Vamos buscar o dicionário. A ausência do medo diante de riscos ou do perigo. Força espiritual para ultrapassar circunstâncias difíceis. Ora, o que mais encontramos aqui são as circunstâncias difíceis. Mas, além dessa coragem de enfrentar, nós precisamos o quê? Perseverar, insistir, não ceder aos primeiros obstáculos. E isso eu tento trazer para mim a todo momento. Então, vamos falar rapidamente. Eu sei que estou quase acabando aqui. Me dá só mais uns 5 minutinhos, 10 minutinhos, prometo. Vamos trazer essa obra aqui. Lembra quando a gente vai fazer lá no início do primeiro slide, a prece? Nós vamos tentar buscar e imploramos a assistência dos bons espíritos. E aí um amigo diz para a gente assim, amigo, é verdade que em tuas relações com Deus, nessa ligação direta, né, pegou o telefone, Deus, por favor, pedistes o dom da saúde. E a saúde é um dos maiores tesouros da vida, sim, ele reconhece. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo equilíbrio. Suplicastes o apoio do afeto, né, de ser amado, e o afeto realmente é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Lembra da compreensão, da caridade, da misericórdia, da piedade? Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que te mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, né? Imploramos a proteção dos bons espíritos, e essa simpatia é um estímulo de ação. Solicitaste o amparo da cultura da inteligência. E a cultura é um instrumento que te faz discernir o que é bom, o que não é bom, o que nos convém e o que não nos convém. Requisitastes também o socorro do trabalho. Ou seja, quantos de nós nesse momento estamos pedindo aí trabalho? E sim, o trabalho é uma lei divina, é uma lei natural e nos estimula a quem? Ao progresso. Nós sabemos pedir, sabemos. Mas, entretanto, para que nós obtenhamos saúde, paz, afeto, compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindis de uma alavanca, um empurrãozinho. E aí eu lembrei desse livro que traz Emmanuel para nós, através do nosso irmão Chico Xavier, o livro Coragem. Ali você vai ver diversas mensagens de espíritos amigos que vão falar sobre a coragem. E aqui, no prefácio do livro, ele vai falar: da qual sempre te lembres nas petições da providência divina, a alavanca da coragem. A coragem de quê? De servir e viver. Viver no mundo, servindo. E jamais esmoreçamos, ou seja, o que precisamos? De perseverança. Quando falamos de esmorecer, vamos lembrar de um outro, nesse mesmo livro, capítulo 20, Esmorecer Nunca, pelo Espírito Meimei. Depois, se vocês quiserem, vão até lá e leiam toda a mensagem. Vamos nos reter aqui. Mesmo que estejas atravessando rudes e escabrosos caminhos de cinza e pranto, ou seja, das aflições, das provas, para que te soergas de quedas clamorosas, né, para que a gente possa levantar das quedas, que quem está no caminho, quem se coloca a caminhar, quem se coloca a trabalhar, a servir, vai ter queda. Mas é quando a gente tem essa coragem, quando a gente tem essa perseverança, a gente vai o quê? Soerguer, levantar de forma mais rápida. Então, exibindo sinais de poeira e fel, ninguém te pode subtrair quem? Essa herança do Criador, de cujo hálito nascestes. Aquilo que lembra que o Leon Denis nos trouxe dos centros, o centro que? Interior, a sede do Pai em nós, está tudo aqui. Então, ninguém pode roubar isso de nós. Então, detente a pensar nisto e nunca esmoreça. Ainda que os imperativos da experiência humana, ou seja, do homem no mundo, do homem encarnado, te hajam arrojado de luminosas eminiscências do serviço e aos degraus mais obscuros do recomeço. Recomeço por quê? Porque nós lá naquelas memórias, lá naquele departamento das memórias, naquelas personalidades que tomamos capa nas vidas anteriores, fazemos coisas equivocadas. E agora a gente tem que tentar o quê? Reparar, lembrando de céu e inferno,
Para nos quitarmos perante a nossa consciência, precisamos nos arrepender, expiar e reparar. Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e auxiliar, senão a prática incessante da caridade, que nós temos a oportunidade de praticar aqui, entre espíritos de diversas naturezas, implorando, sim, a assistência dos bons espíritos diante da nossa vontade de colocar em prática tudo aquilo que desejamos. O homem no mundo. Não imagineis, portanto, que para viverdes em comunicação constante conosco, né? Ou seja, para que a gente possa estar sempre em constante contato com a espiritualidade superior, para viverdes sob as vistas do Senhor, seja preciso que vos silicieis e cobrais de cinzas. Era o que nós fazíamos no passado. A gente achava que nos punindo, nos autoflagelando esse nosso corpo, nós estaríamos aí quitando, reparando os nossos más tendências. Não, não precisa disso. Ele só nos pede o quê? O que traz na mente de cada um de vocês essa figura? Vou dar aí, são 9:1, já estou terminando. Penúltimo slide, prometo. Pensa bem. Reflita o que essa imagem traz para vocês. Se não, um belo resumo daquilo tudo que nós falamos aqui hoje. O ensejo de estar entre espíritos de diferentes naturezas, nesse mundo carnal, corporal, cooperando uns com os outros. Assim, buscaremos esse ser de perfeitos, sabendo viver no mundo uns com os outros. E ele diz, não ainda uma vez vos dizemos, ditosos sede, segundo as necessidades da humanidade. Então, é atendendo às necessidades dos espíritos aqui encarnados, é que nós vamos praticar, estar junto com esses bons espíritos. Mas lembrando que dentre esses espíritos encarnados, primeiramente está quem? Nós. Em primeiro lugar, está a nossa responsabilidade conosco mesmo. E quando nós assumimos essa responsabilidade com a nossa evolução, com esse nosso autodescobrimento, com essa nossa transformação moral, é natural. Nós contribuímos para a evolução da sociedade. É o que nós estamos vendo. Quereis ver, fazer em vocês aquilo que a gente quer ver no mundo. E ele diz, Deus é amor. E aqueles que amam santamente, ele os abençoa. Ele não diz aqueles que querem ser amados. É aqueles que amam. Aqueles que se colocam no trabalho são esses que ele abençoa. Ele abençoa todos nós. Isso é uma forma de falar. Mas, como ele abençoa todos nós, será que nós estamos propiciando esse ajuste dessa sintonia com ele? Senão como? Amando. Mandamento maior. Amai a Deus sobre todas as coisas. Mas Deus não está lá. Deus também está lá, aqui, ali, mas principalmente dentro de nós. Então, é amando a nós e amando ao próximo, onde Deus também está, é que seguiremos esse mandamento maior. Mas não basta só amar, tem que ser como Jesus amou a todos nós. Então, meus irmãos, o homem no mundo. Vamos terminar aqui falando um pouquinho de fé. Lá no final do capítulo 19, a fé que transporta montanhas, ele vai nos lembrar o seguinte. A história da cristandade fala de mártires que se caminhavam alegres para o suplício. Nas obras que Emmanuel nos traz, principalmente há 2000 anos, a gente vai ver aqueles irmãos que já na certeza, na confiança, na fé, de que estavam no caminho certo, que estavam direcionando a sua vontade para o vetor correto, eles queriam, sabiam e tinham o direcionamento do amor, eles caminhavam felizes para lá, aqueles centros de sangue, e se jogariam, sendo levados aos leões. Não precisamos mais disso. Hoje, na vossa sociedade, na nossa sociedade, para sermos verdadeiramente cristãos, espíritas cristãos, não se vos faz mister nem o holocausto do martírio, aqueles silícios que nós colocávamos no nosso corpo físico, nem o sacrifício da nossa vida. Saibamos viver no mundo conforme as necessidades do mundo, sem nos esquecer que somos espíritos imortais. Mas ele só pede uma coisa. Sacrificai quem? O nosso egoísmo, o nosso orgulho e a nossa vaidade. Lembra aquele centro de força que Leonelis nos trouxe? Aquele centro de força ainda arraigado nas paixões? Só isso que nós precisamos fazer. Lutar com toda a nossa vontade, com todo o nosso querer, com todo o nosso saber, com o direcionamento do amor, do ato de amar.
dominar as nossas más tendências, assim como disse Kardec. Reconhecereis o verdadeiro espírita, o verdadeiro cristão, pelo seu esforço em dominar as suas más tendências. Triunfareis se a caridade vos inspirar e a vos sustentar a fé. Muito obrigada. Passei só 5 minutinhos. Uma alegria estar com vocês. E foi isso, meus irmãos. Espero que tenha atendido às expectativas que a gente não deve criar, mas criamos, principalmente eu, na elaboração desse estudo, e foi uma alegria estar com todos vocês. Nós te agradecemos de coração, estamos com os nossos corações em júbilo e alegria de estarmos juntos, e ainda queremos que você continue o trabalho. Vamos fazer a prece de encerramento para nós, meu amor? Com certeza. Tá? Vamos implorar pela assistência dos bons espíritos, né? E o Pai nos deu a prece. Lembrando que a prece nos dá a oportunidade por esses momentos. Sim. Gratidão por esses momentos, querida. Sim, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e servindo um pouquinho com aquilo que o Pai me deu a oportunidade, né, de estudar e tentar passar um pouquinho para vocês daquilo que a gente compreendeu da lição. Não quer dizer que seja a verdade, de maneira absoluta. Não estou aqui para dizer que tudo aquilo que eu falei é a verdade, mas é a forma que eu compreendi o estudo que trouxe para vocês e convido a todos vocês também a estudar e refletir e trazer para nós a reflexão. Foi muito esclarecedor, foi ótimo, tá? Parabéns. Então vamos lá. Muito obrigada. Nada, Regina. Vamos utilizar dessa ferramenta da prece, assim como diz no Livro dos Espíritos, a oportunidade que nós temos de adorar, agradecer e pedir. Por que não pedir, né? Mas saibamos pedir, como lembrou Emmanuel, que precisamos pedir essa alavanca da coragem. Então, meus irmãos, vamos fechar os nossos olhos. Vamos sim, primeiramente, adorar esse nosso Pai, como aqui nós fizemos nessa noite, trabalhando, servindo, que possamos, Senhor, sempre nos colocarmos à disposição para sermos instrumentos seus, diante, entre todos esses espíritos, que possamos despertar dentro de cada um de nós esse germe que quer crescer e dar bons frutos, com a sua anuência, com a companhia dos bons espíritos e, por que não, também daqueles espíritos que ainda estão na busca, assim como nós. É nesse convívio entrelaçado entre uns e outros é que vamos crescendo juntos, nessa teia infinita, nessa roda ascensional, onde sempre temos a quem puxar e sempre temos a quem nos puxe. Obrigada, Senhor, e agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui juntos, reunidos, refletindo sobre o caminho, a verdade e a vida que nos mostrou o nosso Divino Mestre, nosso irmão, nosso modelo e guia, Jesus, o meigo nazareno. Que possamos, então, agora trazer nas nossas telas mentais, trabalhar o departamento da imaginação, como disse Emmanuel, vamos trazer à nossa tela mental a figura do nosso Mestre. Que possamos trazer a sua figura sempre sorrindo, sempre alegre, confiante, exalando para cada um de nós a força, a coragem e a perseverança que ele sempre teve e que nos mostrou. Que possamos, Mestre, também colocarmos os nossos corações como solos férteis para receber essas sementes que são jogadas para nós a todo momento. E por que não pedir, Senhor? Pedir a força, a coragem, esse direcionamento para que a nossa boa vontade sempre impere diante dos departamentos do desejo, da memória, das nossas inferioridades. Obrigada, Senhor, por mais este momento, por todas as ferramentas e por todos aqueles que conosco estão nesta caminhada que é infinita e eterna. E a alegria de buscar sempre, de querer e de buscar sempre, como espíritos imortais que somos. Não temos luz, não temos fim de luz, e sim toda a eternidade. Abençoa, Senhor, a nossa noite, a nossa semana, a nossa vida. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. É isso, meus amigos. Até breve, se assim. E gratidão por esses momentos divinos que passamos juntos aqui. Fiquem todos na paz de Deus, né? Em nossos lares, e vamos em frente, exercitando o nosso poder da vontade. Graças a Deus, Senhor. Fiquem em paz. Tchau, tchau, pessoal.